Buenos días a todos. Bom dia a todos. Hay personas que vienen por Aí ahí. tem pessoas que vêm por aí, Señor vêm les andando. continúe bendiciendo. Que o Senhor continue lhes abençoando, bendizendo grandemente. É uma alegria, um regozijo vê-los. Y E tempranito, bem cedinho. qué hermoso es levantarse Que formoso é se y hacer levantar contacto con el Dios e creador de los fazer cielos y de la tierra. contato com o Darle Deus gracias a Criador Dios dos por céus la e da vida, por la terra, salud. dar graças a Deus pela vida, Y pela después hacer saúde, contacto con los e escogidos, depois fazer reyes contato com os y reinas. escolhidos, Eso es algo reis hermoso. e rainhas. Isso é algo Como decimos, eso no se formoso, da todos los días. bonito, como a gente fala. Isso não Levantar acontece todos temprano os dias. e- Levantar cedinho. En la semana, los que tienen Na semana, aqueles que trabalham fora que trabalham fora y tienen e tem jefe, la primera cara que vemos chefe, es a el del primeira jefe. cara que vemos é a do Y chefe. cuando no, pues a los E compañeros quando de não, afuera, a que dos también, companheiros pues, lá de fora ou tenemos de buen fora. compañerismo con E todos temos um ellos, bom companheirismo pero com tener todos la eles, bendición de mas estar ter a bênção de una estar mañana uma viendo-nos manhãzinha las caras, vendo as caras da escolhidos de gente, Dios, escolhidos de primogênitos de Deus, Deus. primogênitos de Deus. Una mañana Uma vendrán manhã también los de la virão também sexta numa dimensión. manhã, virão os da sexta Ou seja que dimensão numa já nós estamos manhã. Ou acostumbrando seja, que já estamos nos acostumando a a isso, vernos a ver-nos. y si E es de alegría, de regocijo cuando nos se vemos se nosotros, for de alegria, como quando será a gente se quando vê, vengan los de la sexta como será dimensão? quando vem os da sexta dimensão? Aquel día de alegría, dice el Aquele hermano Branham, dia de alegria, aquel día de fala gozo. o irmão ¿Por qué? Branham, aquele dia de Porque los gozo, que de se regozijo. Por quê? Porque aqueles que partiram, que se nuevamente foram, con nosotros. estarão de novo com a gente, y conosco, jamás se separarán. e jamais se Ya separarão. estarán Já estarão con nosotros siempre. conosco, sempre por estarão conosco por La séptima dimensión, donde pela estará sétima ocurriendo dimensão, la onde cena estará de la boda del acontecendo Cordero, a ceia das por bodas el do milênio e la Cordeiro, eternidade. pelo milênio e pela Porque eternidade. siempre decimos, por el Estarão milênio e la eternidade, conosco. pero Por que hay un sempre tiempito falamos antes pelo en milênio e donde pela estaremos eternidade? Porque tem um tempinho juntos, antes, onde nós desfrutando estaremos dessa cena juntos, que já está desfrutando lista, dessa ceia que já está pronta, estão preparada, estão esperando por nosotros. esperando Ou seja, pela está gente. esperando Ou esse seja, evento está por nós. esperando por esse evento, está esperando por nós, esse evento. Y realmente E realmente en estos días nestes han dias sido días de grande bendición foram dias de grande bênção en todos los lugares donde hemos em ido. todos os lugares para onde fomos. Y los hermanos también, E os irmãos Assim, também, tempranito. assim, bem cedinho, os irmãos. allá en Ecuador fue Desde lá no la Equador ¿verdad? foi desde a 1 da Como manhã. desde la 1 de la mañana, Desde as o 1 antes, da ya manhã estaban no Equador ou antes, haciendo fila afuera já estavam fazendo fila en lá el fora, laboratorio no auditório, para tomar buenos asientos. para ter bons lugares Y e aquellos dos salones se llenaron nos completo. assentos, nas cadeiras, aqueles E todavía aqueles havia salões gente se que não encheram completamente. pudo Ainda tinha gente que não entrar, pôde y si acaso entrar. se acomodaram así en algunos lugares. E por acaso Pero acomodaram vean, eles em alguns Deus tiene para lugares, este outros tiempo lugares, grandes mas bendiciones vejam que Deus y no tem queremos para este perder. tempo grandes bênçãos e não queremos Él dice en un perdê-las. mensaje que Ele fala numa no habrá que mensagem obligar que a la não gente haverá que llegue obrigar as temprano, pessoas para que sino elas que cheguem já cedinho. Não vou obrigá-las, senão que já habrá un sentir en el já corazón, terá um especialmente de los sentimento, um escogidos, sentir no coração, especialmente dos de recibir escolhidos, esas bendiciones. de receber Así será essas para bênçãos. Assim o mundo será denominacional, las para o fatos, mundo denominacional, que as vendrão. fátuas que Él virão. dice que cuando ese mundo denominacional Ele diz, ele comience fala a que receber quando a esse mensagem, mundo denominacional começar vean, a ou receber seja, que essa eles vão mensagem, veja, ou receber seja, que eles vão esse mundo recebê-la. denominacional y Esse ya mundo denominacional ha vai receber comenzado e já começou essa etapa essa etapa en la Argentina. na Argentina. Me estuvieron diciendo ayer, Estiveram me ayer falando creo que fue, ontem, eu ayer, creio que foi que ontem, que ¿cuándo es que vendrá el ungido quando para é acá? que virá o ungido Algunos para dicen cá? así, otros Alguns dicen cuándo vendrá perguntam el profeta. assim, outros dizem quando virá o profeta. Y líderes Perguntando. religiosos E líderes de denominações, religiosos de y denominações dijeron, e disseram, díganos para falaram, ir todos fala con pra nuestras gente iglesias ir todos com a nossa igreja, Ou com as seja nossas que igrejas até aí, algo los está ou aí. moviendo. Ou E se seja, que ustedes tem uma quando coisa que vieron aquele lhes está videito hace movendo. já E quando vários vocês viram domingos aquele atrás, videozinho, que les faz mostrei vários domingos daquele atrás que eu ministro lhes mostrei, recebendo e daquele dando ministro testemunho recebendo e dando testemunho de
do que ele tinha recebido, as bênçãos que Deus tinha lhe dado e tudo que estava se realizando, tudo que estava acontecendo e que eles tinham aceito e recebido a mensagem, tinham aceitado e recebido a mensagem. Agora tem muitos videozinhos que ficam me mandando, pessoas mandando, ministros e irmãs de diferentes igrejas, recebendo os livrinhos verdes, os tomos, e ele lê e diz, me dá disso, eu preciso mais disso, isso aqui eu não tinha visto, isso aqui tão glorioso que tem aqui, e com essa fome espiritual, recebendo a palavra. Amém, amém, amém. E as professoras dessas igrejas, porque também aí dão aulas para crianças, recebendo as aulinhas de crianças, os panfletos, como nas escolas bíblicas, nas escolinhas bíblicas. Mas nós não temos como imprimir. Nós imprimiam e davam para elas, e as fotos das crianças, fazendo as aulinhas bíblicas nas igrejas denominacionais, com as aulinhas bíblicas que são preparadas aqui, e a pessoa vê a foto do irmão William nas suas mãos, nas mãos das crianças e das professoras, e a pessoa vê a igreja, ou seja, que está uma obra grandiosa que se está realizando, se fazendo. Vê como é que a palavra que faz o trabalho, ela é quem faz o labor, o trabalho que corresponde, que pertence ao tempo que Deus envia. Mas Deus, vejam, Deus usa os seres humanos, a boca de Deus são os seus profetas. Se fala a palavra, fica impressa, ou é imprimida, se reparte ela, e é a palavra que faz o efeito, que causa o efeito. Agora, tudo isso estava prometido, não é uma surpresa isso, pelo contrário, é uma alegria isso, porque muitas pessoas estão recebendo a palavra, e ao recebê-la, a pessoa sabe ou fica sabendo que não vão se perder, que vão obter vida eterna, porque Deus não quer que ninguém se perca. Ele deseja que todos vivam eternamente, pois essa é a nossa alegria, de ver que também existem pessoas que estão recebendo a palavra, e mesmo que elas estejam escritas na seção do livro da vida, vejam, Deus tem misericórdia e estende a misericórdia, e não se perdem. Por que não se perdem? Porque estão escritas aí. Mas se já um que está escrito aí, cruza a linha, bom, já isso, como a gente fala que isso já são outros 20 pesos a mais. Isso já é outra coisa. Mas já aqueles que estão escritos aí e se mantêm fiéis à palavra, pois, ora, não são apagados. E tudo isso está acontecendo de uma forma tão simples isso está acontecendo, que muitas vezes a gente não percebe, por causa dos afãs, dos dias, do trabalho, de certas coisas. Mas se você ficar meditando nisso, como ele sempre dizia, me falava, medite, sempre quando tu possas, medita e revises, examines tudo aquilo que Deus nos trouxe, e olhe o que Deus está fazendo, e aí vai refrescando a memória, avivando a memória, e vai vendo que Deus é fiel com aquilo que Ele prometeu. Nenhuma palavra dos profetas vai cair por terra. Quando eu digo nenhuma, é nenhuma. E tudo o que se está vendo é o cumprimento dessa palavra. Lá em Manaus também, que foi a primeira atividade desta viagem, também foi algo muito formoso. E se sente no ambiente, se sente o ambiente, se sente o Espírito Santo se movendo, se mexendo aí de uma forma, de um jeito tão especial, que não tinha maneira, jeito de acabar. Isso também aconteceu no Equador, o tempo foi correndo tão rápido, e eu não sei qual foi o lugar, se foi no Equador ou em Manaus. E eu expliquei um pouquinho, porque era como se tivesse dado assim, apertado no play. Eu não lembro se eu descrevi isso para o Pito. É como se tivesse dado play no áudio,
apertado o play e eu ficasse falando, estivesse falando, e depois, quando eu me dei por conta, chequei, mas eu falei tudo isso. É algo muito importante. Aconteceu essa experiência comigo, aconteceu ela assim comigo aqui também, mas eu senti muito mais lá. Eu creio que foi no Equador. Pode ter sido no Equador, onde eu senti mais isso. Mas vejam vocês como este tempinho que Deus nos tem dado, nos deu, nos permitiu. Na mensagem de hoje eu creio que tem uma parte onde ele fala que se houver tempo, se dará um percorrido nesse tempo se houver tempo. Agora vejam como até isso também Deus cumpre, porque houve uma etapa aí que se abriu, uma etapa aí para ter certas atividades ou reuniões em alguns lugares, porque a terceira etapa, o irmão Branham diz que a terceira etapa, e esta é a terceira etapa, e eu olhei para ela diretamente, ou seja, que onde esteja o cumprimento da terceira etapa, pois aí Deus está realizando, fazendo isso que foi prometido, Deus. E nos tipos e figuras, nos espelhos que foram mostrados nos profetas, vejam vocês que tudo desembocava, se encaminhava para uma grande manifestação. Os ministérios de Moisés e Elias, ele diz também que eles desejarão ter um lugar, estarão no devido lugar de onde são. Agora, se forem para outro lugar, também se vai cumprir em outro lugar, pois senão vai se cumprir e em outros lugares vão estar vendo e também vai se cumprir através do satélite e das comunicações. Mas lembre-se que o primeiro é a palavra, a primeira coisa é a palavra. E vejam que aí está se movendo, está se mexendo a terceira etapa aí, nessa etapa, nessa fase da palavra. É por isso que é recomendável, se recomenda, que sempre nos falava nosso irmão William, que tivessem bons equipamentos para escutar, porque não vai se ir para um lugar, para um país e que não tenham um bom som. Como é que vão escutar aqueles que estão aí, as pessoas que estão aí, uma boa internet? Ou seja, tem que ter tudo isso bem preparado para quando se chegar até esse lugar se possa transmitir e também os outros países possam escutar bem e fique bem gravadinho para a bênção dos crentes e também de todos os outros grupos. Vejam, começou-se a viajar, a ter algumas atividades ou reuniões e continuou-se com o quê? Com a palavra. Agora vai se entrelaçando aí, algo vai se entrelaçando aí também, que se começar por um outro país e terminar em um certo determinado lugar, está bem, está certo. E se for um percorrido, se é um percorrido onde se esteja também armazenando alimento e depois em um só lugar se cumpra e daí se transmite, está bem. Nós não temos aí nenhum limites ou limitações naquilo que Deus estará cumprindo. Lembre-se que quando o irmão Branham viu, diz, o irmão William fazendo referência a isso ou falando disso, disse que já estava estabelecido e não se sabe desde quando isso estava acontecendo, ou seja, que já podia levar meses, anos, isso acontecendo no meio da igreja e desembocou, concluiu-se aí nessa atividade ou reunião. Agora vejam que ainda agorinha eu ia dizer ou falar sobre as pessoas que chegam bem cedinho. Olha, umas palavras de saudação em 23 de abril de 2006. Vocês vão ver grandes bênçãos e talvez muitas boas surpresas que Deus tem para todos nós. A surpresa como quando eu falei, quando o Oswaldo ele me falava, Benji, eu disse, por onde é que eu vou entrar em Manaus? Aí sim, o irmão Miguel não sabia, nem ninguém sabia aí. Por onde é que eu vou passar, Oswaldo?
para o escritório. Tu tens que passar pela cama de Miguel. Mas como é que eu vou passar pela cama do Miguel, Osvaldo? Isso não tem nem lógica, isso. E Leandro, o filho, papai, não é assim, pai, tem um... E o Osvaldo falando que tem que passar pela cama do irmão Miguel, porque aí tinha um corredor. E quando chegamos lá, nós vamos ver isso, quando eu chego lá, se isso é assim ou não. E os dois tinham razão nisso, porque tinha um lugar onde parecia que antes de preparar lá em cima o escritório do irmão William, porque está aí em cima o escritório, aí também me levaram para que eu estudasse antes de passar para o outro escritório, pois antes disso lá em cima parece que embaixo era onde o irmão William ficava embaixo, como era ele mesmo quem iria passar para o púlpito. Ora, a da entrada do corredor para a entrada, a pessoa entrava nesse lugar. Era comum desses escritórios dos universitários, tem de tudo aí, a câmara, o escritório, a oficina e o banheiro. Tinha duas portas, ele entrava, se trancava, ficava descansando e daí ele saía pela outra porta para o escritório. Mais ou menos assim, vamos ver como é isso. E certamente que se tem se quer pregar, aquele que fica aí, pois não tem problema. E daí ele passa, mas desta vez era o meu irmão Miguel que estava aí desta vez. E como eu tinha que passar para o púlpito, então tenho que passar por aí. Mesmo que podia se dar uma volta pelo outro lugar, que era um pouquinho mais complicado essa volta. A coisa é que quando nós chegamos, vamos para o escritório. E Osvaldo? Tens que passar por aqui, Miguel está aqui. Tens que passar por aqui, Miguel está aqui. Então bate aí. E quando batia na porta, a Ruth abre. E a irmã diz, está bem, eu estava aqui. A irmã, como vai ser que tu estás? Miguel. Mas Miguel estava como que no sétimo, oitavo sono, Miguel estava. Porque quando eu vou, eu posso passar, Ruth, eu posso passar assim, vem, eu estou vestida. Ela já estava, ela não estava vestida com roupa assim, mas senão que ela já estava de pé. Parece que ela levantou antes. Passa, sim, pode passar. Você sabe, a mulher rapidamente já se ajeitando. E Ruth me escuta. Passa. Miguel parece que já estava se ajeitando. Passa. E aí quando eu passo, eu vejo o Miguel deitado. E eu disse para Osvaldo, olha, Osvaldo, se eu tiver que passar por aí, não te preocupes, porque eu digo para ele, Miguel, com tua permissão, bom dia, com licença, eu vou passar por aqui. Olha, dito e feito isso, eu passo. E como é que é? Miguel, bom dia. Com licença, Miguel, eu passo por aqui. E Miguel se levanta e fica me olhando. E parece que ele conta assim dessa forma. Será um sonho, uma visão? Imaginem isso, como é que a pessoa vai se levantar e ver alguém. E eu estava todo vestido. Imaginem isso. E ele, pois, aí ele me recebeu, me saudou. E não te preocupes, se tivestes, nós nos preparamos porque eu ia dar uma saudação aí para os irmãos que tinham chegado. E quando eu saio aí, eu creio que não demoramos nem 5 minutos nisso. E quando eu olho para trás, eu vejo Miguel vestido com a gravata e tudo, e Ruth falando assim, e eu fico te ajudando a colocar a calça comprida, e ele sozinho colocou a calça comprida. Agora o que nós vamos fazer para que ele venha rápido? Aí vem beijo. Ou seja, aqui, agora eu já tenho como, não, que eu coloco assim a calça comprida, e agora ele colocou a calça comprida, a gravata, e ele se vestiu bem nítido aí, bem bonito. Ele estava bem mais vestido do que nas vezes que Ruth vestiu ele, mas vejam. Mas foi de grande bênção. Esse dia aí, tudo que Deus nos deu aí nesse dia, na saudação e também na mensagem, tudo que se leu, vejam, tudo está escrito aí. E como Deus vai nos abrindo todo o quadro do que estava entre linhas, que ele dizia, isso aqui nós vamos deixar quietinho, bem quietinho, isso aqui nós não podemos falar disso. Quando ele dizia, eu falava, se vocês pudessem ver a minha caderneta, o irmão Branham, e graças a Deus que nos permitiu ver muito mais além dessa caderneta.
nesse caderno. Olha o que está escrito nessa caderneta, vai ser visto e vai ser a vindicação, confirmação do que está acontecendo. Ou seja, que Deus guarda sempre, Deus guarda o melhor para o fim, para o final. Já vocês verão isso. E bom, olhem. Agora, olhem, gente, talvez vai chegar um tempo, eu penso, que em algum momento ou de algum instante em diante, vamos estar reunidos todos os dias e todas as noites, pois como as coisas estão andando, cada dia melhor as coisas, e talvez em alguns lugares vão ter reuniões muito mais frequentemente durante a semana, 1, 2, 3, 4, 5, e até quantas atividades, até 8 atividades ou 9 atividades, porque no domingo pode-se ter 2, no sábado também até 2 podem se ter. Lembre-se que quando esse tempo já venha, não vai haver para onde ir, não vai se ter para onde ir, porque aqueles que os trabalhos sejam afetados desses, para onde é que eles vão ir? E até mesmo ele diz que aqueles que têm o trabalho, depois do trabalho vão e colocam-se em dia com aquilo que esteve acontecendo, pelo que está acontecendo. Pode ter 9, 10 atividades durante a semana, poderão se ter em algum momento, porque quando chegar plenamente essa etapa, na terceira etapa, isso já, pois, vai ser uma forma tão grande ou grandiosa que não vai se ter que convidar as pessoas, senão que as pessoas, para poder conseguir um lugar, uma cadeira, vão ter que madrugar se for durante a manhã. E se for durante a noite, vão chegar bem cedinho para assegurar o seu lugar. Portanto, não temos que estar apressando as pessoas para que venham bem cedinho, senão que pela sua própria conta ou vontade vão vir cedinho, ou bem cedinho. É que vão ver tantas bênçãos. Existem tão grandes bênçãos da parte de Deus atualmente que virão muito mais bênçãos da parte de Deus ou a favor de Deus virão. Ou seja, que o que nós estamos vendo é o cumprimento desta palavra. Ninguém está obrigando vocês para que cheguem bem cedinho ou cedo. Ou seja, vocês sabem que Deus está repartindo suas bênçãos e é um dia. E estamos só no domingo. É um dia que nós o dedicamos ao Senhor. E tem vezes que nós madrugamos muito mais para o trabalho, e já às 3:30, 4 horas alguns madrugam, e nós não vamos madrugar para as coisas divinas e ficar bem sentadinhos, meditando, orando a Deus, esperando a reunião. E se tem assim, se tiver uma conversa assim, ora, também a recebemos. Mas chegamos com um propósito, com um motivo, para receber as bênçãos de Deus e ter companheirismos uns com os outros, e ver-nos, e nos alegrar de que Deus nos tem permitiu estar neste último dia em pé diante do Filho do Homem, e nos permite viver e ver com nossos próprios olhos aquilo que muitos dos profetas desejaram ver, ouvir, e até mesmo os do nosso tempo que se foram, como meu paizinho, meu pai, Júlio, Paris, Rondon, Meléndez, Elmer, todas essas pessoas e muitos dos do nosso tempo que se foram, partiram, e vejam, eles lutaram, trabalharam, se esforçaram por estar hoje aqui, mas eles fizeram a sua parte, e essa parte, vejam, Deus a viu, que era a nossa parte. E nós não somos merecedores disso, mas pela sua graça e a sua escolha, nos escolheu. Não porque sejamos mais bonitos ou lindos. Não, é a sua graça, é a sua misericórdia. Não, porque eu, pois aqui eu, não. Por Ele. É por Ele, é por causa dele, é pelo Senhor que Ele nos escolheu, te escolheu, me escolheu. Olha, hoje, dia 21, hoje, de julho de 2024, estar aqui hoje, agradecendo a Deus por essa bênção tão grande, que o irmão Branham tentou, quase eu me estico para agarrar isso, para agarrá-la, não lhe foi permitido. E você, sem falar assim, sem dizer isso, foi colocado neste tempo, olha só, sem falar isso, sem pedir isso.
Você, Deus o pegou, este aqui eu vou enviar neste tempo, porque Ele vai me receber. Assim que essa é a bênção tão grande que você e eu temos neste tempo. Somos achados dignos de escapar de todas essas coisas que virão dos juízos divinos que virão e de ficar em pé diante do Filho do Homem. Isso é uma bênção que ninguém pode tirar de você. Você foi escolhido para isso e essa bênção ninguém vai te arrebatar da tua mão ou da sua mão. Olhem. Da sua mão. Olhem, nestas viagens, como na viagem que Jesus fez, e já vamos colocar um pouco mais marcado isso, evidenciado isso, porque vejam vocês, antes de ele subir ao Monte da Transfiguração, ele sabia que tinha que realizar, que fazer uma obra. Mas ele não podia fazer essa obra, não podia realizar essa obra, até que escutasse a Moisés e a Elias. E é muito mais marcado isso quando se vê esse evento, o acontecimento do Monte da Transfiguração. Fica muito mais marcante, onde um filho de Deus aí estava sendo adotado, o filho de Deus, para realizar uma obra, um labor. E olhem o que ele nos diz nesta mensagem, o que João escutou de 1979. Agora lembre-se que muitos dos profetas, eles sempre falavam no tempo presente, porque aquele que estava neles era um eterno presente. Portanto, falavam como se eles estivessem falando deles mesmos. Mas quando mais adiante ou na frente eles veem e Deus lhes mostra e lhes revela que não é através deles que ele iria cumprir ou vai cumprir essa promessa, então você vê ou verifica que continuam. A mensagem que Deus lhes deu continua e não ficam combatendo a Deus para se esforçar para que se cumpra neles. É que tu me falaste que eu tinha que fazer isso, realizar isso. Como é que tu não vais me deixar fazer? É como quando o irmão Branham foi converter o povo hebreu para Cristo. Não é o teu tempo, nem é o teu tempo, nem és tu, nem és a pessoa. É conforme Apocalipse 11. Ele voltou de novo, de volta, e continuou o trabalho que Deus lhe tinha encomendado. Ele recuou. Agora vejam que ele diz, nesta mensagem, vamos ver se é o tema que eu lhes estou dizendo, onde ele nos fala. Eu creio que está no outro. Vamos ver aqui. Aqui está. É esse mesmo que João escutou. 23 de dezembro de 79. O que João escutou? Ele diz. Assim que nós vemos ou encontramos que depois que o Senhor foi adotado, ele então pôde falar ou pregar ou abrir os 7 selos, com exceção do 7º. Ele falou do 7º de uma forma parabólica. Vemos que a mensagem dos selos ou a abertura dos selos é uma mensagem para ser pregada depois de ser adotado. Jesus, depois de ser adotado, foi que ele pôde pregar sobre os selos. E nós vemos que isso é algo muito, muito significativo para o tempo em que nós estamos vivendo. Nós também vemos que uma das coisas importantes que não podiam ou poderiam acontecer antes que o Senhor fosse adotado, aconteceu depois dele ser adotado, e foi a entrada triunfal em Jerusalém. Ele entrou montado sobre um burrinho, filho de uma burra, e entrou lá como rei de Israel. Ele entrou confiante, sabendo quem ele era. Ele entrou cumprindo
a profecia de Zacarias 9, capítulo 9, versículo 9, porque ele sabia que essa profecia deveria ser cumprida, mas nunca antes ele se tinha atrevido a cumprir essa profecia, mesmo que tivesse entrado em Jerusalém em outras vezes. Ele sabia que essa profecia deveria ser cumprida depois dele estar adotado, e depois que ele foi adotado, essa foi uma das primeiras profecias que ele veio cumprir. Ele estava desejoso por cumprir essa escritura, e depois que ele foi adotado, desceu da montanha e fez um percorrido por alguns lugares. Ele foi em alguns lugares. E depois mandou buscar o burrinho, o jumentinho filho de burrinha, porque ele sabia que depois de ter sido adotado e descido do monte, qualquer coisa que ele fizesse conforme ao que estava prometido na Bíblia, na Escritura, ele o estaria fazendo da forma correta, porque ele era essa pessoa. E como ele era essa pessoa, ele tinha esperado até a adoção. Daí para frente, ele sabia que tinha pouco tempo, ele restava pouco tempo. Daí para frente, ele sabia que as outras profecias que deveriam ser cumpridas na primeira vinda deveriam ser cumpridas rapidamente. Agora lembrem-se de que nesse tempo, ou é o tempo exato, ou pode representar um tempo, como os 153 peixes. Vejam, representam os escolhidos, os 153 peixes, ou seja, que a pessoa tem que ver isso por todos os ângulos, deve ser visto isso. E ele começou a pegar cada profecia bíblica que deveria ser cumprida e começou a cumpri-las. Ele entrou em Jerusalém confiante, mesmo que todos o rejeitassem. A ele não importava o que poderiam falar dele, pois já tinham dito que ele era Beelzebub, que tinha demônios, e isso mesmo já aconteceu. O que já não falaram, ou seja, ele já sabia, e ele sabe tudo o que falaram dele. Mas isso, podemos dizer, isso bate de raspão. Só raspa nele. Cada pessoa cumpre aquilo que tem que cumprir. E para cumprir certas coisas, pois tem que existir, haver pessoas que as cumpram, que cumpram isso. Que outra coisa poderiam dizer coisas? Que outra coisa poderiam dizer dele? Falar dele, a ele não lhe importava isso, o que pudessem falar dele. Não lhe importava a ele, o que lhe importava é que Deus tinha dito dele, que Deus tinha dito. E como Deus tinha falado dele que entraria montado sobre um burrinho, filho de burrinho, ele ficou do lado daquilo que Deus falou dele, ou disse dele. Agora lembre-se de que nós falamos daqui faz pouco tempo, o que significa esse burrinho. É o cavalo branco, é a palavra pura de Apocalipse 19. De Apocalipse 19. E isso também tem múltiplos cumprimentos. Revelações. Ele se colocou ao lado de lo que Deus Ele colocou-se do lado daquilo que Deus disse dele, caminhou em frente para também cumprir isso. A ele não lhe importava se agradava ou não agradava as pessoas. Ele sabia que Deus se agradava, pois Deus falou dele: esse é meu filho amado, no qual tenho contentamento em morar, no qual tenho contentamento, no qual eu me regozijo. Assim que Deus estaria se regozijando ao ver o seu filho adotado caminhando tal como Deus disse que caminharia, e fazendo o trabalho que Deus disse que ele faria na sua dispensação, que ele faria na sua casa. Ele foi fiel em tudo. Ele foi fiel em tudo. E ele foi fiel em tudo ali. E ele foi fiel em tudo lá. E ele é fiel em tudo na sua segunda vinda. Este é o servo fiel e prudente ao qual seu Senhor pôs sobre a sua casa para que lhes dê o alimento a tempo. Esse é o servo fiel e prudente. Agora vejam vocês que esse servo fiel e prudente, que sobre todos os seus bens o porá. Existe uma grande bênção da parte a favor de Deus, não apenas para o servo fiel e prudente, mas para todos os fiéis e prudentes neste tempo final que estão seguindo a segunda vinda do Senhor, montado sobre o cavalo branco, a palavra pura, a mensagem pura, que foi, vejam que foi trazida pelo precursor e pelas boas novas que nos trouxe nosso amado irmão William Soto Santiago nos trouxe. Por isso que ele dizia que não existe outro mensageiro, não há outro que
possa trazer estas buenas nuevas, este mensaje, estas boas novas, essa Después de mensagem, depois deste, não pode haver mais nenhum depois deste, porque o único que vem anunciando o que há de vir é esse instrumento, para depois o anjo do Senhor cumprir o que foi trazido pelo precursor e por esse poderoso arcanjo. Vejam que tudo é simples, mas quando a pessoa fica engessada, vamos dizer assim, quando a pessoa, quando diz o anjo do Senhor e deixam aí metido, colocado no véu de carne, esse véu de carne Deus o leva e aí ficam engessados nisso. Engessam isso aí e não sabem que Deus sempre obra de era em era, de dispensação em dispensação. Deus obra através de um profeta. Deus não pode mudar sua forma, sua maneira, seu jeito. E o anjo do Senhor é quem fez, faz e continuará fazendo a obra de Deus. Como ele lhe disse, eu te dizia como fazer as coisas na primeira e segunda etapa, e eu fazia exatamente aquilo que eu te dizia que tu fizeres, ou que tu fizeras. Era o anjo quem fazia tudo. Agora, olhem, o anjo está lhe mostrando tudo aí, olhem. Olha para isto, olha para isto. Eu sempre tenho falado que... Ou uma parte... Eu não lembro onde foi que eu disse. E certamente como esse anjo tem essa forma, esse jeito amoroso, mas é firme. E certamente quando alguém vai falar algo, alguém coloca o braço em torno e diz, olha para isso. Certamente ele estava mostrando assim tudo isso. É como ele dizia, vamos ir para um balcão e vamos olhar. E a pessoa vai assim nesse mundo, nessa dimensão. E você pode ver a eles dois aí mostrando tudo para ele. Como um amigo para outro amigo, olha tal coisa. E aí estava o anjo mostrando tudo. Mas ele diz que existe uma diferença entre o anjo e a coluna de fogo e a luz. Porque ele estava falando com mais alguém, com alguém mais. E o anjo estava aí com ele. E diz que repousou, e depois diz que viu tudo o que estava acontecendo, a pessoa saindo, as pessoas saindo, já estando curada, sã, a pessoa. E quando o anjo e ele baixamos, aí ele me falou que o que ele me disse aí, terei que guardá-lo. Tem um lugar onde ele diz que viu um homem e escutou e disse que pôde ter escutado o nome ou ouviu. Ou seja, que tudo o que ele estava mostrando nesse ministério aí estava sendo mostrado, estava obrando e realizando, fazendo essas maravilhas, era um instrumento que Deus tinha no meio do povo. Ou seja, que porque o irmão Branham tenha ido embora e o anjo estava aí com ele, isso não quer dizer que a obra de Deus não continuou ou continuasse na terra. Porque muitos do grupo do irmão Branham ainda estão esperando que ele volte para ele realizar e fazer isso. Deus não pode parar a sua obra, deter a sua obra dessa forma, senão que ele leva um mensageiro e envia outro mensageiro. E através desse outro mensageiro ele cumpre o que ele prometeu agora. Tudo o que está acontecendo neste tempo final e o que nós estamos vendo é nada mais e nada menos do que aquilo que foi falado, profetizado e o que foi visto em visão. E isso nós, neste tempo final, estamos vendo desde o começo, desde o início, estamos vendo isso neste tempo final, como vai indo e como tudo vai indo em forma progressiva, vendo tudo, toda a trajetória. E isso é uma bem-aventurança grandiosíssima que desde o princípio, ver tudo, como vai estar indo, ver tudo que Deus falou pelos profetas, através do reverendo William Branham, através do nosso irmão William, ver isso desde o início. Vamos falar assim, desde que esteve engatinhando, e vê-lo realizar, o Senhor realizar, e hoje estar aqui,
e dizer, olha, essa escritura que ele disse que estava em uma grande carpa catedral, olha, eu estou aqui. Isso é algo tremendo. Isso é algo extraordinário. Se você, vamos dizer, falar que é algo que humanamente a gente não pode expressar, falar. A bênção tão grande de estar no lugar onde o irmão Branham foi levado. E que era o lugar onde a manifestação de Deus, a coluna de fogo, estava obrando, trabalhando, aí no meio do povo. E a pessoa lia isso e dizia, olha, como vai ser, como vai acontecer isso aí? Como vai ser esse tempo, ou será esse tempo? Este é o tempo. Estamos no tempo. Este é o dia em que isso está se cumprindo, mas em uma forma tão simples, irmão, que isso não passe despercebido, em branco. Estamos em pleno cumprimento dessa profecia, dessa promessa. Mas como tudo começa de uma forma progressiva e de uma forma simples, ele disse, se não vigiarmos, tudo vai passar tão rapidamente, tão rápido que não perceberíamos, não daríamos conta daquilo que Deus estava cumprindo no meio do povo, mas a esse não vai escapar nada, coisa alguma dele. Esse vai estar com o olhar, com uma visão, onde quer que fores, aí eu vou estar contigo e vou te seguir. E vocês sabem que com vossas orações, me acompanham vossas orações. Olha, ele me dizia, quando ele dizia, prepara-te para 6 meses, isso engloba, abarca tanta coisa. E agora eu ligo isso com outras coisas que ele me dizia lá, e a pessoa não sabe até onde isso vai. Eu não estou dizendo que são 6 meses, esta parte dessa etapa. Porém, tem que vigiar, ficar em alerta, porque, olha, injustamente, ele me dizia, vamos ver até onde eu posso falar aí nisso. Vejam, se cumprem, fazem-se 50 anos, se fez 50 anos, e depois a próxima coisa é realizar, fazer um labor. E se contamos ou contarmos, aí tem um determinado tempo, tem aí onde se pode estar cumprindo algo que represente isso grandioso que vai vir, ou chegar, assim que nós vigiamos tudo que está sendo realizado, sendo feito, porque tudo isso também está envolvido, ou envolve as tribos do norte, tudo isso envolve as tribos do norte, esse reino do norte, onde foram espalhadas por toda a América Latina e por todo o mundo. E não pode ser estabelecido o reino do Messias sem estar essas duas varas ou paus na mão do profeta. Ou seja, que se realiza um labor, e se está realizando um labor, um trabalho, muitas vezes não sabemos até onde repercute isso. Tudo isso repercute, e quando nos apercebemos, nos damos conta, já se fez um trabalho, que foi feito um trabalho tão rápido, mas como não se está dizendo, não se está falando como falou o irmão Branham na primeira e na segunda etapa, senão que a terceira etapa diz que tu vais ficar calado e não vais falar nada disso, pois se está bem melhor, se está de prontidão, está em alerta, se alerta o povo para que esteja com esse olho espiritual aberto, para que não se lhes escape nada daquilo de que Deus está fazendo. E se não se consegue entender bem no momento, no instante, a gente fica meditando, orando a Deus, e já quando Deus o cumprir ou cumpra, se é que já o tenha cumprido, quando depois se diga, olha, isso foi assim, desse jeito, pois dizemos amém. Assim era como tu tinhas no teu programa isso, o importante é que se cumpra, porque um passo pula, ou chama o outro, e chama o outro, e como uma obra rápida, um passo após o outro, e quando menos a pessoa pensar ou se pensa, estaremos recebendo aos da sexta dimensão. Mas aí,
E tudo que faltava para... Não, isso já foi assim, assado. Em menos tempo, você já se colocaria em dia se é que falta alguma coisa para se pôr em dia. Em menos tempo. Assim que não fique preocupado com isso. O importante é que você está crendo e está agarrado dessa palavra, dessa promessa, do cumprimento de tudo que foi falado e que você faz parte desse cumprimento. Você é um ator. Ou seja, que os escolhidos de Deus neste tempo final, na obra deste tempo final, todos somos os primeiros atores, os atores principais. Ou seja, que não tem ninguém que neste tempo final suplante a você. O mensageiro da primeira era, seu grupo suplantou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, vejam. Continuou passando o drama, a cortina fecha, abre e vem outro, abre, fecha, vem outro, abre e vem outro. Nesse tempo se abriu a era da pedra angular e com esses escolhidos, com esses atores principais, ele é onde ele está se manifestando e se manifestará em toda a sua plenitude. Esses são os atores principais. Aqui tem um grupo de atores principais, aqui tem um grupo e também nos outros países. Onde já essa cortina já fica aberta e o mundo verá, o mundo vai ver esses vasos cheios até o topo. E diz, estremece esse mundo com esses vasos cheios que eu enchi. Ajuda-nos, Pai. Continua nos enchendo do teu poder, e que estejamos até o topo, até a borda, e que não haja nada que possa entrar aí nesse copo, senão que sempre seja esse copo sempre recebendo do teu poder, da tua presença, do teu ser, porque isso é o que nós desejamos, mesmo que tenham provas, provações e lutas, não fique preocupado que Deus vai te ajudar para continuar adiante, em frente, tirando a palhazinha que tem, que possa cair aí, tirando a palhazinha, e esse vaso, esse copo continuar sendo cheio da plenitude de Deus. Eu posso lhes dizer uma coisa nesta manhã, posso falar uma coisa nesta manhã. Nós vamos a passo firme e vamos chegar. Disso, não tem nenhuma pintinha de dúvida nisso. Nós chegaremos na meta de nossa transformação. É uma promessa para você e para mim. Assim que não há por que duvidar. Coloque a dúvida de lado, jogue a dúvida fora. Continue crendo fielmente nesse Deus Criador dos céus e da terra, que é fiel para cumprir toda a promessa. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde. Para mim é um privilégio, uma bênção estar aqui compartilhando assim estes momentinhos de companheirismos uns com os outros, em torno da palavra e levar a saudação de vocês também para os irmãos, onde me caiba ir daqui para frente, e estarei indo e vindo, e ver como Deus vai cumprindo cada escritura, e fazemos como que um checklist. Isso se cumpriu, uma secagem, isso se cumpriu, isso está se cumprindo, checando. É tão formoso ver a palavra sendo vivificada, ou seja, a palavra cobrando vida, tendo vida. Nós somos essa palavra. A começar por aí, a palavra que teve vida, cobrou vida. Este edifício era uma palavra que teve vida. Aí está feita uma coisa real, uma realidade. E quando olhamos assim, desde esses ângulos, não há nada, nem ninguém que se interponha ou fique contra uma pessoa que está recebendo a fé de rapto, que interponha. Fique na frente dela, porque o que nós estamos recebendo não é palha de coco, como a gente fala aqui. É um ditado aqui de Porto Rico. Não é palha de coco, ou seja, é algo muito grande, muito glorioso, muito grandioso. E isso, qual ele disse que não ficaria contra ou de frente a uma pessoa que tivesse essa fé de rapto. Vão dar um grande tropeço, um tropeção. Ou seja, olhem tudo que
nós vemos aí dessa pedra não cortada por mãos de Daniel, onde essa imagem, o reino dos gentios dará um grande tropeção, pensará que é cordeiro e rã. E isso é o que eles pensam. Como quando nós dizemos ou falamos, tem um dos rapazes, dos trabalhadores, que quando ele ri, ele diz, eu não sei se ele está por aí. Ele fica rindo. É o Guito. Assim nós vamos fazer. Bendito seja o nome do Senhor. E lembrem-se que o J e o E tem a ver com o nome de Deus. Bom, que Deus abençoe e guarde. E hoje desejamos grandes bênçãos até onde Deus nos permita ou permitir, de uma certa forma, mostrar várias coisinhas aí. Hoje o tema, a mensagem é um pouquinho longo, mas é muito importante. Assim que eu tentarei ser o mais breve possível, para esquadrinhar, examinar bem essa mensagem, anotar tudo bem direitinho, e depois na semana podemos ir abundando em alguns pontos. E vejam a vantagem que nós temos hoje em dia de que nós podemos gravar e logo em seguida o áudio chega na pessoa e vamos colocando-nos ao dia a par de certos temas, onde vai se abrindo todo o quadro e vamos lendo em muitos lugares e vamos colocando a palavra direito, bem, colocando bem a palavra, ou seja, aqui. Ontem foi que eu comecei a falar algo, ontem já Sara tirou um fio e colocou o microfone. De onde você tiraste esse fio? Esse cabo. E eu estou dirigindo e de momento o microfone aqui e a gente fica assim. Aí foi quando Pito já me chamou, nós estávamos falando, foi que estava em silêncio de momento, eu saio e disse, falei algo sobre o S. E eu estava falando alguma coisa aí? Sim, tu ficaste falando aí. Eu disse, não, o que acontece é que tal coisa, quando eu olho o microfone já está aqui, e eu fico... Mas tudo isso nós vamos ver se nós colocamos em algum estudo, tudo isso, porque tem a ver com os S's que foram formados por esses pombinhas que desceram para a cura do irmão Branham, e depois eles subiram formando um S também, fazendo um S, e depois nós vemos também aí nessa visão que o reverendo William Branham teve com o seu amigo, como a serpente tentou de fazer ela ao contrário disso. Nós estávamos meditando sobre isso, o S ao contrário, mas vejam que tudo isso, essas visões, essas profecias hoje têm pleno cumprimento, porque tudo que foi falado tem cumprimento. Cumprimento tem. Aquilo que não se cumpriu em tempos do passado, hoje se está cumprindo. E o que não se cumpre agora se cumpre mais adiante. Mas este é o povo, o território. Esta é a mensagem e este é o mensageiro. Ou seja, que tudo está colocado no cenário, dentro do cenário. Até o mundo denominacional, vejam lá, a terceira etapa diz que terão que reconhecer o mundo denominacional, ou seja, até os incrédulos também verão, mesmo que não para a salvação, ou seja, o mundo inteiro conhecerá. Mas Deus agora está bregando, lidando com os escolhidos, tratando com os escolhidos, dando-lhes essa fé de rapto, a qual já estávamos desejosos de receber. E o que o povo hebreu brevemente dirá, já nós faz tempo que nós dissemos, falamos, isto era o que eu estava esperando. Isto era, Senhor. Graças, Senhor. Por cumprir a tua palavra. Graças, Senhor. Porque te tenho recebido, tenho compreendido, entendido tudo o que foi falado.
e que a mim tu me tenhas aberto o entendimento das Escrituras, e isso não tem preço. Amém. Isso é algo que todos os dias nós estaremos agradecendo a Deus. Todos os dias, pela sua escolha, eleição. E a pessoa dizer, a gente falar, que o Deus Criador dos céus e da terra pensou em mim, a gente falar assim. Em mim, quem sou eu? Pois você é um rei e uma rainha. Você é um atributo de Deus. É por isso que Ele pensou em ti. Não teria pensado em você, em ti. Quando Ele pensou, vejam os primeirinhos que Ele pensou, foi nestes escolhidos, os quais Ele disse, eu os vou colocar no tempo do fim, no final do tempo. Bom, tem tanto que a pessoa poderia falar da bênção tão grande, tão grandiosa que eu e você temos, que nós não terminaríamos, mas graças, Senhor, pela tua escolha. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos e em frente sem desanimar. Falta pouquinho, falta pouco. E o que falte por ser consertado, por ser ajeitado, Deus nos ajudará para chegar. Assim que não se desanime por nada. Coisa alguma, Ele sabe do nosso coração. Ele sabe o que tem aí dentro. E Ele nunca nos vai desamparar. Eu estarei convosco até o fim, até o final. E Ele está cumprindo isso. Aqui está conosco, cumprindo o que Ele prometeu. E você lembre-se, você é um valente. Não se deixe amedrontar por nada nem por ninguém. Você é um valente desse filho de Davi. Entrar no trono de Davi, já esse reino de Davi, tem que ser com valentes. Assim que não é por ser metido que você está aqui, por enxerido que você está aqui. Ele escolheu o melhor para sentar no trono de Davi. Ele precisou de valentes naquele tempo e hoje ele precisa de valentes. Portanto, deixa eu ver, tem muitos tomando água assim, agachados. Aqueles que bebam, levando a água na mão até a boca. Esses, afasta esses, separa esses. Esse é um de vocês. Nos mandou beber água porque tinha muitos. E muitos se meteram aí, e aí os provou, fez a prova. Vê que sempre vem uma prova, porque todos diziam, eu sou valente, eu sou valente. Vamos prová-los agora. Mandou, vamos beber água, mandou-os tomar água. Vê como esses vasos, esses copos sempre estão no meio do grupo, esses vasos. E aqueles que ficaram e permaneceram são esses que levam a água e com a arma vigiando, vigilantes, que é a espada de 2 fios, a palavra. Eles não colocam ela no chão, não é jogada. Essa água não é jogada em uma cisterna quebrada, rota, senão que é um poço artesiano. Hoje nós falaremos algo a respeito disso. Se der tempo, nós vamos ler algo aí que o irmão Branham falou. Assim que tomem um café da manhã reforçado, porque a pessoa diz que vamos tentar fazer o mais breve possível e termine quando vem ver que coisa, já tem mais de 1 hora nisso. Mas nós viemos para receber da parte a favor de Deus sua palavra. O que alguns dizem ou falam, ele fica aí falando mais de 1 hora, 2 horas e cansa o grupo. Então vai-te embora. Quem é que está te segurando aqui? Essa fé de rapto e esse ensinamento é para os que vão ser transformados. Tão simples assim. O escolhido, se ele se cansar, ele se desperta, joga água, tem formas, tem jeito. E o que é mais importante?
ir dormir, porque não vai fazer mais nada, coisa alguma, ou ficar escutando a palavra de Deus, a revelação de Deus, a que vai transcender para essa pessoa, para si mesmo, para ela mesma. Não pode ser mesquinho com a alma. Bom, que Deus nos abençoe, Deus nos guarde, que Deus nos ajude, nos dê força, e que, olhem, essa mensagem de Paulo naquela noite, deu um sono, parece que estava sentado na janela, uma pessoa, ou seja, ficou com sono para escutar a palavra de Deus. Se não tiver uma cadeira, uma parte cômoda, a pessoa se senta até mesmo na borda da janela. Se é como as de hoje, que tem esses fios afiados aí assim, deixa marcada deixa umas estrelas aí marcadas. Mas isso da janela certamente tinha uma tábua aí, pelo menos ele se sentava aí, mas vejam, ficou cansado e adormeceu e caiu, e aí houve uma manifestação de Deus. E ele depois continuou pregando quando levantou. Ou seja, aqui, assim que não existe nada impossível para Deus quando se está falando a palavra. Até os mortos ressuscitam. Os mortos ouvirão a voz quando falamos os mortos, os que dormem, porque os santos de Deus não morrem, senão que dormem. Ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Ou seja, foi pela manhã, porque ele diz que pregou toda a noite. O menino capotou. E um jovem chamado Eutico, Exútico, Atos 29, e um homem, um jovem chamado Exútico, sentado numa janela, rendido por um sono profundo. Ele estava certamente roncando, um sono profundo sobre ele. Porquanto Paulo dissertava longamente, era um discurso longo, ou seja, que ele falava, ou seja, que se a pessoa hoje em dia fica se queixando, se queixa porque os estudos são longos e tudo isso, se estivesse no tempo de Paulo, ele ia falar a mesma coisa e ia embora, vê? As pessoas atuam ou agem no tempo em que elas estão vivendo, agiriam igualmente ou igual como se estivessem vivendo no tempo passado. Não, eu não teria sido perseguido. Paulo, o que tu estás falando? Se queixando que os estudos são longos, pois lá tu terias ido. Quando Paulo dissertava longamente, vencido do sono, caiu do terceiro piso, lá embaixo. E foi levantado morto. Ou seja, se ele tinha morrido por causa da batida. Então, desceu Paulo e inclinou-se sobre ele, lançou-se sobre ele, e abraçando-o. Que formoso isso, não é verdade? Assim é que Deus está nos abraçando a todos nós, desse jeito. Amém. E abraçando-o, disse: não vos perturbeis, pois está vivo. Depois de tê-lo subido e partido o pão e comido, falou longamente até a alvorada, ou seja, até o amanhecer, até a alva raiar. E assim saiu, partiu, e levaram o jovem vivo e foram grandiosamente consolados. O que é que diz Isaías 61? E a pregar o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os enlutados. Porque virá novamente pela palavra desse profeta, virá a ressurreição, a vida daqueles que partiram, e aí seremos consolados. Vê como as Escrituras têm múltiplo cumprimento. Bom, que Deus os abençoe, Deus os guarde, e até agorinha mesmo, até às 10, onde estaremos novamente glorificando a Deus, orando a Deus, recebendo tudo o que Deus tem para nós neste dia. E através do satélite Amazonas e da internet também transmitir. E isso também está se realizando, está se fazendo isso em outros países, na Colômbia ou não, em Villahermosa. Vamos estar transmitindo, se Deus quiser, pelo satélite, desde lá. Assim que orem muito para que essa atividade ou reunião, Deus seja glorificado. E esperam muita gente é esperada lá. Aí o lugar é para 20, 28, 30 mil pessoas no lugar. E já mais ou menos o que já calcularam, já vão em mais de 40 mil pessoas. Ou seja, que esse salão vai ficar bem pequenininho já para Andrés.
Tem uma atividade também, depois vai ter uma na Ciudad México, mas aí nós estamos vendo ela porque me dizia o irmão Miguel que como aí é aberta, ou é aberto, estávamos vendo a Praça de Touro, mas como o lugar é aberto, é a vez que teve-se uma atividade aí, a chuva e alguns percalços aconteceram, mas nós vamos ver. Agora existem lugares igualmente grandes, um pouquinho por aí, um pouquinho menos, mas são fechados, são lugares fechados, com um bom áudio, um bom som, ou seja, que nós vamos ir vendo como é que Deus vai nos dirigindo nisso, porque em Ciudad México, pois é um lugar central e para os outros lugares onde não podem ir a Villahermosa, podem ir até aí. E assim é em todos os países onde se possa ir. Também ter um lugar grande, ele dizia que se não tiverem um local grande, pois se aluga um estádio, que sempre tem nos países um estádio, porque o que Deus está realizando, o que vem é algo grandioso. E ele dizia, os salões vão ficar pequenininhos, ele dizia. E assim está acontecendo. Ele dizia, ó, isso vai ficar pequenininho para o Benji. Quantas vezes ele falou isso? E a gente não nos dávamos conta, não percebia. Olha o grande aqui, isso vai ficar pequenininho para ele. Olha o terreno que estão preparando do lado para o estacionamento. E isso vai ficar pequenininho para o Benji. Ele estava assinalando, apontando para o ministério aí. Quem iria estar no meio do povo obrando, realizando o cumprimento da visão da carpa da tenda. Tão simples assim. Ele diz aí que dentro do quartinho diz o ministério da segunda vinda do Senhor. E isso já não é de tropeço para os escolhidos. Por isso que ele dizia que no sétimo selo que isso não seja de tropeço, isso não deveria ser de tropeço para o escolhido. Mas para nós não é de tropeço isso. Para nós é de regozijo, de alegria que Deus está cumprindo a sua palavra. E que com o cumprimento dessa palavra se está vindicando, confirmando que o reverendo William Branham é o precursor da segunda vinda do Senhor. E também se está anunciando que o Dr. William Soto Santiago é aquele que no tempo da primeira vinda do Senhor anunciou, tocou a trombeta na primeira vinda do Senhor para a Maria lá. E neste tempo final tem anunciado para a Maria espiritual, anunciou a segunda vinda do Senhor. Como tudo a pessoa coloca, a gente coloca tudo no lugar certo, correto. Isso não deve ser de tropeço para ninguém, para os escolhidos. Para outros, isso é de tropeço, mas cada pessoa assume a posição que lhe cabe. Graças a Deus que não tropeçamos com o véu de carne, porque o que nós olhamos é por trás do véu. Ele falou que o importante é o que está por trás. Isso é o importante, o que tem importância. Olha, vocês querem a chave? Essa é uma grande chave, uma chave grandiosa. Olhar por trás do véu, que é o que Deus está cumprindo. Como Ele está cumprindo e em quem? Eu não sei onde foi que eu tirei até os óculos e disse, olha, tape os olhos se é que não querem ver o véu. Não tem desculpa. Assim que, graças a Deus, que mesmo entre nós, entre a gente, não tropeçamos. Nós nos olhamos e não nos vemos com erros, faltas, senão que nos vemos por trás do véu. E quando tu olhas por trás do véu, sabem quem você está vendo? Deus. A coluna de fogo está vendo. E quando olha, espera um pouquinho. Aí está Deus. Tu eres perfeito, meu irmão. Tu és perfeito, meu irmão. Tenham lutas e provas, não fiques preocupado. Tu tens aí dentro alguém que está te ajudando. Assim que não estejam buscando por outro lado. Busquem mesmo. Se está sendo semeada essa palavra, está sendo semeada esse título de propriedade, está sendo semeado o verbo. Então, onde você vai buscar? Procure aí. Procure nesse quartinho pequeno, no qual teve cura física aí, e está tendo cura espiritual, e depois essa dupla porção, trazendo o Senhor, trazendo transformação a seu corpo, assim que a cura você a tem aí. Está sendo semeada aí. É algo tão grandioso que Deus está cumprindo que
Não podemos medir, nem falar, expressar o grandioso que Deus está realizando, fazendo em você e em mim. Deus os abençoe, Deus os guarde. E vamos continuar juntos, cada vez mais e mais unidos, porque é a grande vitória no amor divino a que está prometida para cada um de nós. E nada vai impedir que essa palavra se cumpra, que essa promessa se cumpra. Nada, coisa alguma, assim que adiante, em frente, sem desanimar, que vamos chegar na meta de nossa transformação. Que Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. E os amo muito. Nós também. Amém. Deus os abençoe muito. Amém. Assim ele me falava quando eu ia embora. Bom, irmão William, nós nos vemos, irmão William. E quando eu me retirava, saía. Benji, eu te amo muito, Benji. Vocês lembram que tem muitos áudios que ele dizia e ele lhes disse que os ama? E sempre terminava assim, desse jeito. Benji, te amo muito, Benji. Esse amor também eu expresso com vocês e vocês para comigo, para mim. Porque somos o mesmo povo, somos uma família. A família real do Rei de Reis e Senhor de Senhores. Graças, Pai, pela tua escolha para comigo. Graças, Senhor. Porque sou da tua família, sou da realeza. E Deus os abençoe, Deus os guarde a todos. E bom apetite àqueles que vão tomar café. Bom apetite. Até logo, até mais. Deus te abençoe. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos. Primeira atividade do domingo.